Graça e paz, querido. Bom estar com você aqui no meu canal, aqui no YouTube. Quero continuar pedindo para você, compartilhe esse canal com seus amigos, seus irmãos em Cristo aí, com a sua família, ok? Compartilhe com todos, tem sido uma bênção. Olha, hoje eu quero falar aqui um pouco sobre 5 coisas, isso mesmo, 5 coisas que vão te ajudar a ter uma visão correta do discipulado e a ter uma visão também correta para passar para os seus discípulos no seu discipulado. Qual é a visão correta que nós temos que ter? E não só para o discipulado, também para a nossa vida do dia a dia, a nossa vida cristã, a nossa vida com Cristo. Você, como tem sido a tua visão? Como está a tua visão? Qual é a visão que você tem? Qual é a visão da realidade? Qual realidade você segue? Para isso, para começar, eu queria ler este texto. Está em 2 Reis, o capítulo 6, do versículo 15 ao versículo 18. Eu queria pegar esse texto para compartilhar com vocês. 2 Reis, capítulo 6, 15 a 18, que diz assim: E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não tenha medo, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos, lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, seu discípulo, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Glória, glória, glória a Deus. Tremendo esse texto. Eliseu estava ali com seu moço, com seu discípulo, que a Bíblia chama de moço, muitas vezes seu servo, um discípulo que depois ia pegar o legado do seu líder, do seu discipulador, do seu profeta. Não é? Então eles estavam ali, e o rei da Síria, que estava em guerra com o rei de Israel, estava ali atrás de Eliseu, porque ele ficou sabendo que esse profeta estava avisando o rei de Israel das coisas, estava divulgando, revelando para ele. Isso estava atrapalhando a guerra. Então o rei da Síria foi atrás do profeta Eliseu. De noite, rodearam onde Eliseu estava com seu discípulo, com carros, cavaleiros, um exército muito enorme. E de manhã bem cedo o discípulo acordou e viu aquilo. Quando ele viu, ele falou: Senhor, o que nós vamos fazer? Então, preste atenção, uma circunstância difícil, momento muito tenso, você acordar de manhã e ver tanto inimigo querendo te pegar. Quantas vezes nós passamos por essas situações na vida, no dia a dia, não é mesmo? Um dia que é um dia mau, a gente já começa o dia, parece que tem tanta coisa para nos tirar do sério, tanta coisa para nos tirar da presença, tanta tensão, tanta pressão naquele dia. E o discípulo perguntou para o discipulador: o que vamos fazer? Olha que interessante, perguntar para o líder: o que nós vamos fazer? Aquele líder, se não fosse um homem de Deus, talvez ia se desesperar. Junto com o discípulo, qual conselho ele vai dar? E aí, eu vou te falar aqui 5 coisas que nós podemos ver nesse texto, compartilhar com vocês aqui um pouco, para você ter a visão correta para o dia a dia, para o discipulado, para falar para os discípulos, para você como discípulo ter e buscar com o seu discipulador. E eu queria compartilhar essas 5 coisas simples, básicas, que você precisa ter e buscar no dia a dia para vencer e para descobrir essa visão que você deve ter correta das coisas. A primeira coisa é que o líder, ele precisa ser um profeta e ter uma visão espiritual. É isso mesmo. Se você é um líder, um discipulador, um pastor, um profeta, você precisa ter essa visão de Deus. Quando o moço de Eliseu viu aqueles carros e cavaleiros, ele ficou preocupado, mas o Eliseu disse o quê? Não tenha medo, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Fantástico, querido. Ele podia olhar a visão natural do discípulo, e nem sempre o discípulo tem a visão que o líder tem. O líder tem que ter uma visão espiritual das coisas, para poder acalmar, tranquilizar o discípulo e não desesperar ele.
Deus não se estressa, nem se desespera com o que nós passamos na terra. Ele continua sendo Deus. Isaías capítulo 6, você vê Isaías tendo a visão do trono. Deus no trono e os serafins adorando. O céu do mesmo jeito. E Isaías passando um momento tenso na terra. Assim é o discipulador. Ele precisa ter a visão espiritual das coisas. A realidade espiritual ao discípulo. Olha, o que nós vamos fazer? Nós estamos cercados. E o discipulador, o líder, tinha visão. Eliseu tinha visão dos céus, a visão espiritual, a realidade espiritual. Era um homem que tinha uma intimidade com Deus, que buscava conhecer a Deus e a palavra de Deus. Você sabe, querido, que os demônios são 1/3 dos anjos que caíram do céu. Quantos ficaram? 2/3, é isso mesmo. Isso quer dizer que para cada demônio existem 2 anjos para te proteger e te livrar. Para cada demônio para te destruir, para cada demônio para te roubar e matar, tem 2 anjos de Deus para te proteger e abençoar. É tremendo isso. Então maior é o que estão conosco sempre do que os que estão contra nós. Então, independente da situação que você passar, acordar, sentir, está passando no dia, busque entender isso como discipulador, e o discipulador com o líder e o discipulador, entender que sempre será maior o exército a nosso favor, quando nós estamos com Deus, do que contra nós. A vitória é certa. Seja profeta, profetize a palavra, conheça a palavra e tenha uma visão espiritual, conhecendo a Deus, ter intimidade com Deus e conhecendo a palavra, ok? Segunda coisa, fantástica, confiar em Deus em meio às guerras. Isso mesmo. O que Eliseu fez? Não temas, discípulo. Maiores são os que estão conosco. Olha, ele só podia ver com os olhos naturais aquele exército do inimigo. Mas ele confiava tanto em Deus, sabe por quê? Porque ele conhecia a palavra de Deus. E crê no Deus que ele serve. Crê no Deus que você serve. Confie em Deus. Terceira coisa, ore. Isso. Ore para que seus discípulos tenham essa mesma visão. Só o discipulador, que foi confiado pelo discípulo, escolhido pelo discípulo, tem essa unção para orar e abrir os olhos dos discípulos. Tem coisa que só o nosso discipulador faz. Tem coisa que só o nosso profeta faz. Tem coisa que só o nosso pastor faz. Orar para que os discípulos abram os olhos. Abra os olhos do discípulo, Senhor. Você vê que Eliseu não orou primeiro para Deus destruir o inimigo. Ele orou primeiro para que o discípulo tivesse a visão correta. Porque se nós não tivermos a visão correta das guerras, nós perderemos as guerras. A primeira coisa que precisamos ter é uma visão correta de quem Deus é e da nossa realidade espiritual. Maior é o número que está conosco, o exército que está a nosso favor, o exército de Deus, do que está contra nós. Não importa o que aconteça, maior que está em nós do que está no mundo. Não importa o que aconteça, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Em Cristo somos mais que vencedores, não importa o que aconteça. Amém? Quarta coisa, fazer e conhecer de guerra espiritual. É isso mesmo, fazer e conhecer de guerra espiritual. Ter autoridade para cegar o inimigo. Autoridade para orar. Quando Eliseu, no versículo 18, Eliseu sai ali e fala: Senhor, cega o inimigo, cega o exército. E Deus cegou o exército que estava contra eles. Então ele não só orou para abrir a visão do discípulo, ele orou para cegar o inimigo. Orar certo, orar com convicção, repreender certo. Não é qualquer oração. Olha, tem gente que fala: Senhor, envia anjo para interceder por nós. Anjo não intercede, querido. Quem intercede é você. Então tem orações que são inúteis, ok? Saber orar certo, no destino certo. Cega o inimigo, Senhor, para que ele não nos veja, e você vai passar no meio deles o dia inteiro, e o inimigo não vai te tocar. E a quinta e última aí, coisa que pode te ajudar é poder. Saiba que você tem poder para dominar territórios. É isso mesmo. Domine seu território. Seu território o Senhor te entregou. Eu quero te fazer uma pergunta. Como está a sua visão? A sua visão está alinhada com a visão do seu líder, do seu discipulador, do seu pastor? Aquele que te mentora, que cuida de você, que discipula, que ora por você? Como está a tua visão? Você tem tido a visão natural, física, olhado para as coisas dessa terra? Paulo falou: olhe para as coisas do alto que são eternas. As da terra são passageiras. Como está a sua visão? Tem se desesperado? Tem estado em depressão, em tensão com as coisas dessa vida? Lembre, querido, maior é o exército a nosso favor do que o que está contra nós. E hoje eu oro para que os seus olhos sejam abertos e você veja a realidade espiritual. Olha, peça ao seu líder, seu pastor, seu discipulador, seu profeta, para orar por você.
para Ele abrir os teus olhos. Se você é um líder, um discipulador, um líder de célula, um pastor, um profeta, busque de Deus a visão correta, conhecendo a palavra, tendo um líder sobre a tua vida também e orando pelos teus discípulos. Deus te abençoe, que os seus olhos se abram e possamos ter a visão correta da realidade espiritual, do que Deus é por nós, e que quando Deus é por nós, quem será contra nós? Deus te abençoe, muito bom estar com você. Olha, quero te apresentar este livro, último livro que eu escrevi, Pérolas para o Discipulado, ok? Essa palavra está aqui neste livro, ok? Um livro tranquilo para ler, abençoado, para você ministrar na tua célula, para os teus discípulos, ministrar na tua igreja, ministrar na tua casa, no culto da família. Que Deus te abençoe. Conto com você. Se inscreva no nosso canal aí, compartilhe o canal com amigos, familiares, vizinhos, discípulos, que vai ser uma bênção estar compartilhando com você aqui. Obrigadão. Deus te abençoe. Graça e paz. Valeu!